Olá, olá, ótima tarde para você. Tudo bem? Espero que sim. Vamos juntos a mais um programa Conexão aqui na TV Poços. Prazer, viu, ter você por aqui, onde quer que esteja, conectados aqui com a gente neste dia 9 de agosto, né, de 2022, e o tempo correndo bastante. E, obviamente, esse é um ano bem atípico, diferente, porque temos eleições. E é justamente por isso que nós trouxemos aqui o chefe, não é, da 350 Zona Eleitoral. Seja bem-vindo. Olha o nome dele, gente, Antônio Carlos Pereira. Ei, saudade que me deu, né? Ele tem o Souza também, Antônio Carlos de Souza Pereira, não é isso mesmo? Isso. Seja bem-vindo, viu, Antônio Carlos? Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Assim que ele chegou, ainda falei, nossa, mas que bom pronunciar aqui o seu nome, deu muita saudade do meu colega, querido Antônio Carlos. Bom, de qualquer forma, você participa com a gente no 3721-6955. Você também pode encaminhar aí as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, que é o 992303040. Ele vai tirar todas as dúvidas, né, em relação às eleições. Você, como eleitor, vamos falar aqui sobre as urnas, o que pode, o que não pode. Afinal de contas, a gente está aí diante, né, de um grande evento que realmente modifica, né, a vida de todos nós, não é verdade? Então você participe com a gente, vamos até às 13h30 e, claro, com as informações também aqui da nossa cidade. Nós vamos ainda trazer para você, não é, sobre o fato de ontem ocorrido ali na Avenida Ubirajara, Machado de Moraes, onde um corpo de um homem foi encontrado. A gente vai trazer aqui outras informações. Obviamente, vamos falar de tudo isso e muito mais aqui no Conexão. A vacina contra a poliomielite é para todas as crianças menores de 5 anos. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal deste público, ao mesmo tempo a campanha de multivacinação tem o objetivo de atualizar o cartão de vacinação das crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Além da UBS do centro, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. Essa campanha ela se estende até o dia 9 de setembro, com o dia D no dia 20 de agosto, é um sábado. E essa campanha, ela é uma campanha que acontece anualmente, para que a gente consiga completar os cartões de vacina que estão em atraso. Então, as famílias das crianças de 0 anos até os adolescentes de menores de 15 anos, elas vão procurar as unidades de saúde, apresentar esses cartões de vacina, vai ser feita uma análise da situação vacinal dessa criança ou desse adolescente, e caso haja alguma dose em atraso, essa dose vai ser colocada em dia nesse momento. Os taxistas que não conseguiram se cadastrar na última semana terão mais 2 dias para regularizar os dados junto ao Departamento Municipal de Trânsito, para que sejam enviados ao Ministério do Trabalho e Previdência. A ação tem o objetivo de encaminhar os dados para o Ministério do Trabalho e Previdência para receberem o benefício emergencial aos motoristas de táxis. A previsão é que sejam cadastrados e atualizados o cadastro cerca de 100 taxistas aqui no município. Os documentos que eles têm que trazer para a gente é o alvará válido da função de taxista, comprovante de residência, CRLV do veículo e a CNH válida também. Muito bem, tenho certeza que vamos ter uma aula hoje aqui sobre as eleições. Afinal de contas, muitas coisas mudam, né, nesse período. Inclusive, já quero saber aqui do Antônio Carlos se as eleições gerais ou municipais, eu acredito que deve ter uma diferença também no trabalho de vocês, né? Deve dar muito mais trabalho, talvez, a municipal ou essa geral, Antônio Carlos? A eleição municipal, para a gente, ela dá mais trabalho, né? Porque aí a gente, além de toda a logística de preparação da eleição em si, que é a convocação, nomeação pelo juiz e convocação de mesários, o tratamento com a situação dos eleitores, os locais de votação que a gente tem que preparar, também nós temos que tratar da questão do registro das candidaturas, né? Que são candidatos a vereador e prefeito. Isso envolve uma quantidade boa de processos, principalmente numa cidade do porte de Poços de Caldas, né? Tem que ser analisados todos os processos individualmente. E depois a gente tem a questão do acompanhamento da propaganda da campanha eleitoral, né? A arrecadação de recursos por esses candidatos e a propaganda deles, né? Então, assim, envolve realmente um volume de trabalho maior.
Nesse ano a gente tem eleição, as chamadas eleições gerais, que são para os cargos estaduais e federais. Nós temos a redução, né, do trabalho de registro de candidatura e de análise da prestação de contas, que é concentrado nas secretarias, nas capitais dos estados e em Brasília, no caso da campanha dos candidatos à presidência. Mas a gente continua tendo o trabalho de organizar, né, a questão dos locais de votação, né, todas as escolas a gente tem que fazer vistorias. Nós temos o trabalho com a convocação dos mesários, né, tem todo o trabalho de convocação, de preparação, de treinamento, de eventuais substituições, né, e também o acompanhamento da campanha eleitoral a nível local. Muito bem, e a gente fica imaginando, né, se ainda dá tempo, as pessoas podem mudar o local da sessão? Haverá alguma mudança esse ano? Sim, é muito boa essa pergunta sua, Ronete, porque nós temos já 2 eleições, nós temos tentado resolver o problema dos eleitores, no caso da Zona 350, que votavam, né, no antigo prédio onde funcionava a escola da UENG, a Universidade Estadual, ali na rua Corumbá, o antigo prédio do COC. Sim. Né? Ele foi fechado, a escola foi para outro bairro que não pertence à Zona 350, então a gente não teve como ocupar aquele espaço. Nós fizemos uma experiência em 2018 e depois em 2020, esses eleitores foram alocados no Lar Irmã Catarina, que é na mesma rua Corumbá, ao lado da UENG. Mas esse ano nós vimos que o lar ele não comporta todos os eleitores, são cerca de 2.400 eleitores só nesse lugar. Então nós precisamos arrumar mais 2 lugares para dividir o espaço para esses eleitores poderem votar de forma confortável. 4 sessões continuam no lar, Irmã Catarina, e foram criadas 2 novos lugares. A Escola Lumiar, onde vai ter 2 sessões, que antigamente eram do prédio da UENG, e o Centro Municipal de Línguas também vão ter 2 sessões transferidas para lá. Então a gente chama a atenção dos eleitores que são daquele bairro ali do Jardim dos Estados, aquela região do Jardim dos Estados, que votavam no antigo prédio da UENG, que podem já consultar o cartório eleitoral para saber se eles vão para o Lumiar, vão continuar no Lar Irmã Catarina, ou se vão para o Centro Municipal de Línguas. Nós vamos divulgar isso na região, nós vamos colocar alguns cartazes em pontos comerciais, faixas, e vamos também contar com a ajuda da imprensa, né, para divulgar, porque é uma quantidade grande de eleitores, então a gente precisa, né. Agora, em relação a transferências e mudanças de local de votação, o prazo encerrou dia 4 de maio. Quem tem algum problema de locomoção... O caso cadeirante, por exemplo, idosos também? Isso, pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, tem até agora o dia 18 de agosto para procurar o cartório. Se a pessoa puder ir sozinha, não tem problema, mas se precisar de uma ajuda também pode ir, né? Porque geralmente a pessoa às vezes precisa de uma ajuda para fazer isso. Vai com essa pessoa, um apoiador, um curador, e provisoriamente, né, para essa eleição deste ano, ela pode escolher um lugar que tenha facilidade de acesso, né, que não tenha escadas, né, que tenha uma rampa, que tenha um local determinado para estacionamento para essas pessoas, banheiros, se precisar, banheiros já também preparados para atendê-las, o piso. Então, nós temos várias sessões espalhadas na cidade inteira, né, as 2 zonas têm várias sessões separadas, preparadas para essa finalidade. Isso é muito bom, viu, saber disso, porque vimos em eleições passadas, né, pessoas com certa dificuldade, uma escadaria, né, para poder subir, enfim, essa mobilidade que era necessária não tinha. Então, é muito bom saber disso, agradecemos até a presença aqui mais uma vez e as informações trazidas aqui pelo Antônio Carlos Pereira, né, falando sobre isso também, sobre essas mudanças todas. E se você tiver alguma dúvida, aproveite, viu, a presença dele aqui, o nosso WhatsApp, a gente coloca aqui mais uma vez para você, é o 99230 3040, ou você pode também participar aqui através do nosso Facebook Conexão e Facebook TV Poços, como já temos aqui a participação da Liliane Cruz. Boa tarde para você também, Liliane.
Liliane, um abraço, viu? Tudo de bom? Temos Liliana, um beijo para você, tudo de bom? A gente tem também a participação do nosso querido Mário Luiz, já está conectado aqui com a gente, viu? Ótima tarde também para você, tudo de bom. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente coloca outras participações e, claro, você também tem alguma dúvida? A gente vai querer saber também quando, né, vão começar aí as propagandas eleitorais, tanto no rádio quanto na televisão. Vamos falar também de showmícios, enfim. Será que camiseta com o nome do candidato pode, não pode? Já já vamos saber de tudo isso. Antônio Carlos vai estar aqui tirando todas essas dúvidas. E hoje, gente, é um dia muito especial, né? O dia da ecoterapia. Vamos convidar também Matheus Luiz, que vem falar sobre isso. Oi, Ivonete, boa tarde para você, para todos que acompanham o Conexão desta terça-feira. Estou aqui montado no Pirulito, esse cavalo muito manso, lindo aqui, e estou com a equipe também da Ecoterapia Poços de Caldas. A Cris está aqui, a Nath, a Sara e também o João. A Ecoterapia Poços de Caldas está aí na cidade há 5 anos, né, com esse trabalho fantástico, que é um trabalho que, junto ao animal, né, oferece aí uma série de benefícios emocionais, psicológicos, físicos. Nós vamos contar um pouco para vocês, a partir das 7h15 da noite, sobre esse trabalho fantástico realizado aqui pela Ecoterapia, nesse dia 9, dia da Ecoterapia, viu? As imagens de Silvano Alves, Matheus Luiz, para o Conexão. Muito obrigada, viu, Matheus Luiz? Um abraço a todos também que estão aí fazendo esse belíssimo trabalho, né, nesse dia da ecoterapia. Muito bem, a gente aqui aguardando também a sua participação. Obrigada a você, viu? A Neide que é do centro, ela também já quer saber, né, se ela pode ir votar com a camisa escrita ali o nome do candidato ou o rosto do candidato. É permitida a manifestação individual do eleitor. Individual, a gente fala, por exemplo, igual ela disse assim, ela sozinha vai com o candidato, né? Silenciosamente, né? Importante também isso, né? Não vai ficar pedindo voto ali, porque aí já passa a ser, aí já não pode. Mas ela vai, tem pessoas que usam broche, outros um dístico, bandeiras. Não pode haver aglomeração, configurar aglomeração, porque a lei é bem específica, é manifestação individual e silenciosa do eleitor. O mesário, por exemplo, não pode, né? Pessoas que estejam trabalhando para a justiça eleitoral não podem fazer uso de camiseta desse tipo. Os fiscais dos partidos, existe uma legislação, uma norma específica para eles. Eles têm que portar o crachá com a indicação de que eles são fiscais do determinado partido ou de coligação, mas também não podem constar nome de candidatos, né? O que não pode haver é manifestação de coletiva em pedido de voto no dia da eleição. Muito bem. Boné, né? É mesmo o caso da camiseta. Sendo tudo coisa individual, né? Entendi. A Justiça Eleitoral, a preocupação muito grande é em relação a quando existe um uso muito, vamos dizer assim, coletivo, muito assintoso, né? Desse tipo de objeto, né, de camiseta, bonés, ou algum outro tipo de coisa, a configuração de brindes, né, porque é proibido. A configuração de brindes, ela pode, a partir de uma certa apuração, resultar em compra de voto, que é crime, né? Então, tem que ter um certo cuidado em relação ao uso desses objetos, vamos dizer assim. Você comentou sobre o título de eleitor, então ainda há tempo ou não há tempo de quem ainda não tirou o título de eleitor? Não. Para quem, por exemplo, não se alistou, quem precisava tirar o título, né, os jovens, seria até 4 de maio. Quem precisava fazer a transferência do título, aí no caso a gente está falando de pessoas que votavam em outros municípios, estão morando em Poços de Caldas, né? E não deu tempo, não transferiram o título até o dia 4 de maio. Essas pessoas, como a cidade de Poços já tem mais de 100 mil eleitores, é uma das cidades aqui em Minas que está permitido haver o voto em trânsito. O voto em trânsito, ele permite que essas pessoas que não conseguiram transferir até o dia 4 de maio, mas que vão estar aqui em Poços nos 2 dias das eleições, né, no primeiro turno e no segundo turno, que elas possam votar, né, aqui, sem ter que justificar. Tem que precisar justificar, ou se quiser votar, sem precisar ir na cidade onde elas já têm o título. Então elas também têm até o dia 18 de agosto
para procurar o cartório, fazer o requerimento do chamado voto em trânsito. Aí esse pedido ele pode ser usufruído, né, por qualquer eleitor, né, nessas condições, que o título dele não está em posse, não é de posses, mas ele vai estar aqui no dia das eleições e quer votar. Então tem essa opção do voto, o chamado voto em trânsito. Depois, em novembro, o cadastro reabre, depois das eleições, né, quando encerrar as eleições, o cadastro eleitoral reabre, e nós vamos continuar atendendo para fazer a transferência dessas pessoas de uma forma definitiva. Muito bem, já já você vai falar também sobre as carreatas, motociatas, não é? Vamos falar aqui sobre os showmícios, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais ainda, né, sobre essas eleições que vão acontecer este ano. E olha, gente, quero lembrar você também, né, nós temos aqui uma notícia triste. Um empresário aqui da nossa cidade faleceu ontem, ele que era dono do cinema Ultravisão, né, Leandro Marras, apenas 50 anos, né, ele faleceu ali por problemas de saúde. Leandro Túlio Marras. A gente está aqui falando sobre ele, jovem ainda, e lembrando o cinema Ultravisão, né? Quantas pessoas já passaram por lá também, não é? E fica aqui a nossa solidariedade a todos os familiares e amigos de Leandro Túlio Marras. Voltamos já já aqui no Conexão. Você já pensou em economizar em consultas médicas nas melhores clínicas da cidade? O Grupo Bom Pastor traz muitos benefícios para você. Você também terá descontos em exames, tudo por um valor muito especial que vai garantir mais tranquilidade e bem-estar. Grupo Bom Pastor, servir, amparar e tranquilizar. A todo vapor. A Poços Decor está chegando e nós vamos deixar tudo perfeito para você. 100% dos ambientes estão fechados. A primeira mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo vem aí e você é o nosso convidado. Então salve essa data. A partir do dia 2 de agosto, você fica por dentro de todas as novidades e das maiores referências da arquitetura. Poços Decor, você vai adorar. Sou cliente da Renata Silva há mais de um ano, faço depilação a laser, estou fazendo tratamento e os resultados são imediatos, são ótimos. Uma depilação indolor e muito rápida, traz resultados desde a primeira aplicação. E aqui eu sou muito bem tratada, me sinto muito à vontade, as meninas são atenciosas e eu recomendo demais a clínica. Rua Luiz Fernandes, 465, Jardim das Hortênsias, 99167-4340. O melhor atendimento e o cuidado que seu veículo merece está no Posto Alto da Serra. Com aquela super ducha gratuita e o combustível com o melhor preço, você encontra aqui. Qualidade, atendimento e preço baixo. É no Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho. Telefone 35 3712 8281. Neste mês, a Casa dos Pisos vai presentear o seu paizão. Aproveite as ofertas sensacionais do mês de agosto e ganhe um ensaio fotográfico. Confira as ofertas de pai para filho. Piso e revestimento Viva, R$19,99 o metro quadrado. Porcelanato Inaut, 27 por 110, R$42,99 o metro quadrado. Conjunto Rorato Banheiro, R$219,90 a peça. Venha conhecer nosso setor de ponta de estoque. Tudo em 12 vezes sem juros. Promoção Grandes Momentos Casa dos Pisos. Ofertas de pai para filho. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão. Obrigada a você que está aí conectado com a gente, viu? Com a sua participação também. Muito obrigada, seja de posto, seja de longe. Afinal de contas, a internet também nos permite, né, ficarmos mais próximos. E você também participar junto com a gente, fazer aí o programa juntinhos, né, com a sua participação, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook. Fique à vontade, viu? Daqui a pouquinho a gente coloca mais participações aqui. Quero lembrar você sobre o caso de ontem, né? Um corpo foi encontrado aqui na Avenida Ubirajara Machado de Moraes, lembrando que ali tem uma obra enorme sendo realizada, não é? Foi aberta ali uma cratera novamente e a gente está vendo aí, não é, a participação de autoridades aqui da nossa cidade,
né? O Corpo de Bombeiros, aliás, esteve trabalhando por lá, a Polícia Militar também esteve no local, obviamente a nossa reportagem também, né? A TV Poços, com os repórteres, estiveram por lá para trazer todas essas imagens, as informações também aqui para você, né? E a gente comentando aí, né, a Polícia Civil com essa apuração em andamento ainda sobre o caso do corpo encontrado ontem, o corpo será encaminhado para Belo Horizonte para procedimentos mais detalhados, mas as primeiras checagens feitas aqui em Poços já deu para ter quase 98%, né, de certeza que é o homem que foi assassinado na cidade. Esse homem, um ex-presidiário, era suspeito de ter envolvimento com tráfico de drogas. Agora, todo o trabalho prossegue pela equipe do Dr. Cleison Brenner. O corpo estava dentro de uma manilha, nesta obra na Avenida Engenheiro Birajara Machado de Moraes, na região leste de Poços de Caldas. O corpo foi encontrado por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira por um funcionário da Secretaria de Obras que trabalhava no local. Segundo o servidor, ele viu o momento em que o corpo passou pela rede de água pluvial e foi parar exatamente naquela saída. A gente chegou aqui para fazer o trabalho e estava chovendo, falava, vamos esperar um pouquinho. Aí eu tô aqui, resolvi ir lá em cima na caixa. Chegando lá eu vi pra mim que era um boneco. Aquele negócio perfeito assim, um corpo, mas falei, é um boneco, né? Falei, vou tirar ele da boca do cano, senão vai entupir o cano. Só que a hora que eu fui tirar, que eu ia descer para tirar, ele passou dentro do cano. E veio parar aqui, aí entupiu essa boca aqui. Eu falei, vou tirar dali, porque senão não tem jeito de a gente trabalhar. E comecei a bater a alavanca inchada. Aí a hora que eu bati a alavanca, aquele mau cheiro. Aí que eu vi que era um corpo. Aí eu já parei e falei pro cara, chama o bombeiro que é um corpo. O servidor conta que ficou assustado. Assustei, né? Assustei depois que eu bati a alavanca e vi aquele cheiro. E que eu mexi, que eu ergui, que eu vi a parte do órgão genital assim, eu falei, nossa, é um corpo. Aí já assustei. Aí já parei e já falei, liga pro bombeiro que é um corpo. Os bombeiros atuaram na ocorrência e fizeram a retirada do homem de dentro do buraco. E assim que chegou a perícia, né, que liberou para a gente fazer os nossos trabalhos, com o uso aí de roupão sanitário, né, para evitar qualquer tipo de contaminação aos nossos integrantes, né, a gente fez a retirada da manilha, de uma das manilhas, para poder ter acesso ao corpo. E logo em seguida, né, fizemos a remoção do corpo já direto para a urna ali da funerária. O corpo, segundo o bombeiro, estava em avançado estágio de decomposição. De um homem, né, a gente não sabe precisar a idade, né, mas já adulto, e o estado de decomposição já estava avançado, né, devido ao local que se encontrava. Além do corpo de bombeiros, a Polícia Militar também atendeu a ocorrência. A perícia da Polícia Civil esteve no local para início dos trabalhos de identificação da vítima. Muito bem, e a gente vai te atualizando também nos demais programas jornalísticos aqui da TV Poços, não é? Como sempre fazemos com tudo o que acontece aqui em nossa cidade. Daqui a pouquinho outras informações, vamos falar também, não é? Nós já temos aqui as participações. O seu Alberto Barbosa, boa tarde, viu, seu Alberto, tudo de bom? Ele também, né, que já está aqui sempre trabalhando e escutando, né, e também é um cidadão de bem, é um presidente de bairro muito atuante, e ele mandando o seguinte, uma pergunta aqui, olha, eu já não preciso mais votar, eu preciso ir até o cartório para informar que eu não preciso votar? Não, ele provavelmente tem já 70 anos completos, né, de idade. Aí, nesse caso, o voto é facultativo, né? Ele tem o direito de votar, se ele quiser. Agora, se ele não votar, ele não tem nenhuma daquelas consequências da ausência às urnas, que a gente fala, né? Multa, ausência de quitação eleitoral para algum tipo de necessidade que a pessoa precisar e tal. Implicações no benefícios, nada disso? Não, nenhum problema no caso dele, né? É a partir de 70 anos completos. A gente lembra porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou completar 70 anos dia 3 de outubro, é um dia depois do dia 2, que é o dia da eleição. Então, ele está com 69 anos, 12 meses e 29 dias. Uhum. Ele tem que votar para evitar esse tipo de problema. É lógico, se ele não votar, ele pode depois justificar, às vezes por algum motivo, por exemplo, muita gente não vota por problema de saúde, algum problema, alguma doença, depois vai ao cartório, apresenta o atestado médico, justifica, não tem problema nenhum também. As pessoas que às vezes não têm como justificar e não se ausentam ou não votam,
podem também pagar a multa e ficar quites, né? Não tem problema. Agora, o direito de votar todo mundo tem, mesmo que seja nessa situação que ele comentou aí, né? Que ele já não está mais obrigado. Muito bem, um abraço, viu, seu Alberto? O Rodrigo, que é do Jardim Formosa, ele quer saber sobre a biometria. A biometria, ela desde a eleição passada, de 2020, ela foi suspensa por causa da questão da contaminação, é uma forma, né, de evitar a possibilidade, né, de contaminação do Covid. E este ano, ela existe a biometria para aqueles que já cadastraram, não existe a possibilidade de utilizar a biometria, né? Mas também aqueles que não se cadastraram, nós temos a maior parte da população, por exemplo, dos eleitores de Poços de Caldas, não tem ainda a biometria cadastrada. E essas pessoas não vão ser impedidas, não tem nenhum impedimento, elas vão poder votar normalmente, mesmo não tendo a biometria. A biometria continua suspensa, né, até o TSE entender, né, que já não causa assim, tanta dificuldade, tanta possibilidade, né, de contaminação em relação ao Covid. Muito bem. Olha, a Rita Alexandre também está aqui ligadinha com a gente. Um abraço, Wilza, tudo de bom. A Rita dizendo o seguinte: ótima tarde para você, para o seu convidado, para toda a sua equipe. E ela, sim, estarrecida, né, com tanta violência, situações que acontecem também na nossa cidade, não é? Que a gente antigamente era, digamos, tão pacata e hoje acontecendo aqui também, não é verdade? Falando em violência, a gente mostra para você também cenas, né, de um acidente ocorrido ali na Avenida João Pinheiro, próximo, bem na esquina mesmo ali do Parque Municipal, ontem à noite, a gente mostrando para você situações no trânsito. Olha ali, as pessoas, obviamente, né, no trânsito, acontecendo uma situação ali, podem perder a cabeça, mas é importante, né, ficarmos calmos, porque tudo pode acontecer. E ali, gente, é uma situação seguinte: um carro que estava vindo na sua mão, né, dirigindo tranquilo e calmo, digamos assim, porém o outro veículo estava sendo conduzido por uma pessoa embriagada. E olha o que aconteceu. Não é? Uma situação bem complicada mesmo, e tudo pode acontecer, como a gente fala no trânsito, né? Temos que dirigir pela gente, por outras pessoas também, infelizmente, porque nem todo mundo tem essa consciência, né? Essa responsabilidade aí quando está dirigindo, né? E ele estava meio alterado, inclusive com os policiais também, mas foi conduzido para a delegacia. Mas os prejuízos estão ali, não é? A gente percebe que a polícia esteve presente, a gente está vendo aí as imagens mostrando, e os prejuízos são muitos, não é verdade? Que situação, não é? Gente, olha, não é fácil não, ainda mais nos dias de hoje, e ainda bem, né, que não teve vítima fatal, mas a gente está aí mostrando para você o trabalho da polícia, do Corpo de Bombeiros também, não é? O SAMU, obviamente, deve ter estado presente também, mas de qualquer forma é uma situação muito triste, né, da gente estar falando aqui mais uma vez, né, de uma pessoa que acabou ingerindo bebida alcoólica e resolveu também fazer aí essa junção, né, de bebida e direção, que nunca dá certo. A gente está mostrando essas imagens aí para você. Nós temos sonora, Rosemir? Ok. Muito obrigada, então, mas só pela cinemática, né, já dá para a gente ver que situação. Isso foi ontem à noite, a gente está trazendo essas imagens aí para você desse acidente ocorrido aqui na Avenida João Pinheiro. Alguém avançou o sinal, né? E a situação foi essa aí. Muito bem, vamos trazer para você também, vamos matar saudade aqui com o acervo da TV Poços, pessoas justificando o seu voto lá no passado, e a gente mostra para você. No programa Conexão, é hora de recordar a história de Poços sendo contada através de imagens, reportagens que retratam os acontecimentos na história. Momento Acervo TV Poços. O movimento na agência dos Correios também foi intenso. As pessoas que moram fora de Poços de Caldas e que não puderam viajar para suas cidades para poder votar, tiveram que justificar o voto aqui. Apesar de o Correio ter montado todo um esquema de distribuição dos formulários antecipado, a maioria dos eleitores deixou para retirar esses formulários na última hora. Mesmo assim, se você não conseguiu justificar o seu voto hoje, ainda tem 30 dias de prazo. A agência dos Correios funcionou no mesmo horário que as sessões de votação, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aproximadamente 7.000 formulários de justificação, como este que está sendo preenchido, foram colocados à disposição das pessoas que não puderam votar em suas cidades.
Por que o senhor está justificando o voto? É que não deu tempo de transferir. O título é de Apucarana, do Paraná, e não deu tempo de transferir. Chegou um pouquinho atrasado, então o problema é isso, tem que justificar. Muito bem, aí a gente mostrando essas imagens do passado, hein? E há quanto tempo você já está nessa área, atuando aí nas eleições? Eu trabalho no cartório eleitoral, na Justiça Eleitoral desde 2006, 16 anos. Faz um bom tempo já tem grande experiência. E eu te pergunto também sobre essas eleições, né, deste ano. Você tem sentido diferença, assim como muitas pessoas já comentaram, né, que o clima está diferente, está um pouco mais tenso? Esse ano tem essa situação da tensão, né? A gente está tendo assim, chamando muito até atenção para a gente tomar muito, todo mundo, né? Principalmente os eleitores que às vezes se envolvem na discussão política muito acirrada, muito polarizada, para não ficar incentivando, não ficar alimentando o ódio, a discórdia, né? Divulgando mensagens que às vezes mais só atrapalham do que ajudam todo o processo eleitoral e também o esclarecimento das pessoas. A gente sabe que a imprensa séria está trabalhando para esclarecer as pessoas, mas com a força, né, que tem as redes sociais, a internet, a divulgação de notícias que não são verdadeiras, né? Notícias ultrapassadas, notícias velhas, notícias que já foram resolvidas, né? E isso aí está acirrando muitos ânimos. E nós, do cartório eleitoral, em 2020, nós tivemos a eleição da pandemia, vamos dizer assim, né? Nós tivemos muito medo da questão do contágio, né? Nós tivemos uma preocupação muito grande com o trabalho dos mesários naquela ocasião, né? Tanto os tribunais como nós, os cartórios, procuramos aparelhar os mesários, os eleitores, e graças a Deus nós superamos aquilo com todas as dificuldades que a gente teve. Este ano, infelizmente, a eleição está tendo um adjetivo aí que a gente não queria, a eleição da desinformação, né? O que a gente está vendo aqui, tem muita desinformação, muito boato adquirindo áreas de verdade. As pessoas, é lógico, quando um boato surge, principalmente se ele é muito sensacionalista, ele causa muito interesse, né? Muita gente divulga. Então, a gente está sugerindo que as pessoas tomem muito cuidado, desconfiem sempre de alguma mensagem que recebem aí pelo WhatsApp, principalmente, no Facebook. Desconfiem porque desconfiar e procura um órgão, um site, um jornal sério ou um órgão oficial. Hoje você tem o site de busca, né, o Google mais comum. Qualquer boato que você coloca ali, qualquer história que se coloca ali, já vem os desmentidos, né, sobre qualquer assunto. A gente está falando especificamente aí sobre essa questão das eleições, que está envolvendo a discussão maior agora, mas a gente sempre tem alguns boatos aí que surgem, que às vezes a pessoa se engana sem procurar saber melhor, né, sobre aquilo, né? Sempre que nós temos hoje a oportunidade de descobrir praticamente sobre tudo em todos os canais. Em relação às eleições, todos os boatos, todas as histórias que surgem, o TSE tem no site dela tudo explicado, tudo sobre qualquer assunto, né? Tem um link específico, páginas específicas para esclarecer sobre qualquer assunto, principalmente o que está envolvendo muito agora, que é a discussão sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Sim, já você vem falar isso com a gente também. Eu quero falar agora sobre essa campanha maravilhosa que está acontecendo na Ótica da Lili, viu? Para você que precisa de óculos de grau ou solar, dê uma chegadinha lá antes para você conhecer essa coleção maravilhosa Swarovski. Revolucionando o processo de lapidação de cristal, a Swarovski traz uma inovação característica a cada lançamento de coleção. Além de referência em joias, há mais de 10 anos vem ganhando destaque no mundo dos óculos. São peças confeccionadas pensando no luxo e delicadeza da mulher, aditivos tradicionais da marca, a qual chama atenção principalmente pelos detalhes em pedrarias, além de um design super moderno. E o melhor, agora você pode conferir estes modelos tão cobiçados no mundo da moda na Ótica da Lili. Presenteie-se com um óculos que foi feito para brilhar. E para você então,
Essa coleção Swarovski que você encontra na ótica da Lili. E a gente continua aqui com a sua participação também. Obrigada, viu, Toninho Brunelli, ele que é de São Paulo, sempre conectado com a gente. Um abraço para você também, viu? Tudo de bom. Nós temos outras participações. Ezequiel também, ele dizendo uma boa tarde para você, para o seu convidado. Ezequiel Carlos da Silva, um abraço. Muito obrigada também pela sua participação. Fique à vontade, viu? O convidado é o Toninho? É a Magali Franco. É o Toninho. Um abraço para Magali. Um abraço, Magali. Tudo de bom, viu? A gente está aqui, né? Todo sério, chamando ele de Antônio Carlos Pereira. É o Toninho. A Magali dizendo assim, que bom vê-lo, viu? E que bom saber que ele está aí na Justiça Eleitoral. Frederico Alvim, uma pessoa extraordinária. Ele trabalha no Tribunal Superior Eleitoral, assessor do Presidência. Tem um trabalho reconhecido no Brasil inteiro na área eleitoral. Uma pessoa fantástica. Eu acompanho muito ele, leio muita coisa que ele escreve. E ele está à frente agora de um grupo especial no TSE, exatamente destinado a esclarecer as pessoas, né? A mudar, a transmitir informações corretas para as pessoas, para evitar que as pessoas caiam, né, nas armadilhas da mentira. Vamos dizer o que assim, mais tem, né? O tal do fake news. E, aliás, Toninho, as urnas são confiáveis? Sim, elas são confiáveis. O que a gente devia desconfiar é da mão das pessoas manipulando, vamos dizer assim, um papel que às vezes está com uma facilidade de ser manipulado, como acontecia anteriormente. Né? Por que as urnas eletrônicas foram criadas e adotadas pela Justiça Eleitoral no Brasil? Porque nós tínhamos antes muitas fraudes no Brasil inteiro, exatamente pela manipulação das pessoas que iam trabalhar às vezes 1, 2 semanas apurando votos. Né? Nós tínhamos casos, qualquer pessoa pode pesquisar, escrever fraude eleitoral no Brasil, vai achar fraudes na época do uso do voto impresso, do papel. Né? Nós tivemos eleições que foram anuladas, tiveram que ser repetidas. No Rio de Janeiro, né, foi uma das últimas. No Nordeste, em Alagoas, em vários lugares tem registro de eleições que tiveram que ser refeitas porque houve fraude no uso do papel, né? Na hora de preencher o papel, urnas que já eram trocadas no transporte e tal. A urna eleitoral, desde a sua concepção, ela tem sido aprimorada, né? Uma das, vamos dizer assim, uma das mentiras que circulam é que a urna eleitoral é a mesma desde 1996, quando ela foi criada. Não, não é. A urna eleitoral, ela tem sido aprimorada exatamente para evitar que qualquer tipo de fraude ocorra com ela, né? Hoje, ela tem cerca de 30 barreiras sucessivas para evitar que um hacker, chegue a interferir dentro dela. Né? São 30 barreiras, ou seja, se a primeira é como se fosse um carro. Né? A primeira coisa que é acionada é o para-choque numa batida, depois você tem outras coisas ali para ajudar a proteger, tem o airbag. Então, assim, a imagem mais interessante da urna, como ela está concebida hoje, é essa. A questão, todo mundo fala assim, ela não pode ser auditada. Também é outra falsa ideia, outra mentira. Ela tem no mínimo, o processo eleitoral prevê no mínimo 4 etapas, 4 situações diferentes de auditoria. Uma delas é justamente 1 ano antes do início do processo eleitoral, 1 ano antes das eleições, que o tribunal, inclusive, todo mundo pode estar acompanhando agora pela televisão, pela imprensa. 1 ano antes, o tribunal libera e convoca todos os órgãos aptos à fiscalização, que são os primeiros interessados, são os partidos políticos. Né? Os partidos políticos, a OAB, o Ministério Público, a Polícia Federal, as Forças Armadas, todos eles são convocados, são convidados, são oficiados para irem acompanhar o chamado código-fonte. Ele é aberto, é uma linguagem de alto nível, mas que nós, seres humanos, pessoas preparadas, entendem, e que fornecem o caminho de todos os sistemas que vão ser utilizados no processo eleitoral, que são vários sistemas. Depois, a gente tem agora, por exemplo, nós estamos preparando estamos programando agora para setembro, todos os cartórios eleitorais recebem as urnas eletrônicas e eles preparam as urnas eletrônicas que vão ser usadas em cada município, em cada sessão. São cerimônias, são sessões públicas, né? É publicado um edital, o Ministério Público, os partidos, os representantes dos partidos políticos, a OAB, a imprensa, eles são convidados para acompanhar.
Nessa ocasião, logo depois que as urnas são carregadas, né, a gente fala de inseminar os dados, né, que são a relação dos leitores de cada sessão, os candidatos, né, que vão concorrer à eleição. É feita uma escolha, um sorteio pelos presentes de uma urna que já está preparada, lacrada para ir para uma sessão. É qualquer urna. Nessa urna, ela vai ser feita uma auditoria, um teste de votação, na presença de todas as pessoas. Como está sendo pleiteado, como foi pleiteada a questão do voto impresso. A pessoa ali, os presentes, eles podem escolher candidatos, fazer a escolha deles no papel, escolhe eleitores daquela sessão, fazem a votação e depois de encerrado aquele teste é apurado e é comparado com o que foi votado. Ou seja, é um teste para ver que aquela urna está funcionando de forma perfeita. Posteriormente, aquela urna é relacrada para encaminhar para a sessão eleitoral. No dia da eleição, ainda existem outras duas formas de auditoria. Na véspera, o tribunal ele sorteia esse ano, inclusive aumentou muito a quantidade de urnas que vão ser sorteadas. As urnas que já estão preparadas para serem usadas nas sessões, 30 delas aqui em Minas Gerais vão ser selecionadas para irem para Belo Horizonte lacradas. E lá em Belo Horizonte, durante o dia inteiro do dia da eleição, tem uma sessão filmada, aberta também para a imprensa, para todos os órgãos aptos a fiscalizar, onde é feita dessa mesma forma, né? São feitos votos no papel, esses votos são inseridos, tudo filmado para comprovar como que é feito. Esses mesmos votos são digitados na urna, depois eles são apurados, há uma comparação, é a chamada votação paralela, né? Para mostrar que não existe manipulação de votos na urna eletrônica, né? Além disso, qualquer eleitor pode acompanhar também, na abertura da urna eletrônica, no dia da eleição, os mesários, obrigatoriamente, eles têm que emitir um extrato chamado zerésima. Sim. Esse extrato, ele comprova que naquela urna não tem votos, não tem nenhum voto ainda computado, né? Esse ano a gente ainda vai ter uma novidade, que o extrato da zerésima, ele vai ser afixado na sessão para as pessoas acompanharem. Ao final do dia, sem emissão dessa zerésima, a urna não funciona. É uma das barreiras também. Sem emissão da zerésima, a urna não funciona. Então, obrigatoriamente, tem que comprovar que na urna não tem votos. A urna, mais uma vez lembrando, ela não tem nenhum contato com a internet. Ela funciona isolada. Não tem nenhum contato com a internet, Wi-Fi, Bluetooth, nada. Cabos, não tem nada. Sim. Ela funciona sozinha ali. Ao final do dia, é emitido obrigatoriamente também o boletim de urna. Sem a emissão do boletim de urna, não tem apuração. Esse boletim de urna, o mesário, o presidente da sessão, ele tem que colher a assinatura de todos os presentes, fiscais, partidos, ele tem que apresentar uma cópia, ela tem que ser colocada na porta da sessão, e quem quiser acompanhar, fazer uma votação, uma apuração paralela, basta copiar o QR Code, né, de todos os BUs de qualquer lugar, por exemplo, Minas ou do Brasil inteiro, e apurar e comparar com a apuração do TSE, que depois vai ser divulgada pelo tribunal. Então, assim, a questão da fraude, ela é muito inviabilizada, é praticamente inviável alguém pensar assim, nós vamos mexer na urna para desviar votos, para faltar. Sim, realmente, a gente observa muito, e é importante, né, a vinda aqui do Antônio Carlos, justamente para poder trazer todas essas explicações, né, porque realmente há uma confusão, muita desinformação ao mesmo tempo, enfim, as pessoas ficam, não é, preocupadas, será que pode confiar, será que não pode confiar, e é justamente por isso que estamos aqui hoje, para falar sobre isso, né, você também pode encaminhar a sua pergunta. Já já vamos falar sobre o showmício, vamos falar sobre as carreatas, não é, as motocicletas, enfim, vamos falar sobre tudo que envolve aí esse assunto eleição. Antes, quero falar para você, trazer aqui um pedido, viu, de uma pessoa que está passando uma necessidade. Aliás, é um cenário, né, de muitas famílias, não só aqui em Poços de Caldas, a gente sabe como que estamos aumentando cada vez mais a dificuldade das pessoas, né, em se alimentar. É muito triste mostrar situações como essa. Essa pessoa entrou em contato aqui com a TV Poços para pedir ajuda para ele e família. Eles estão com dificuldade financeira, dificuldade para manter aí o dia a dia da família.
E a gente sabe que não está fácil para ninguém, é uma realidade realmente de muitas famílias. Esse rapaz enviou esse vídeo aí, não é, e fotos para mostrar a situação da casa dele, dos lugares de guardar os alimentos. Ele mora com a esposa, um garoto de 7 anos, né, o filho, e a outra filha de 3 anos. Ele teve um problema no passado, cometeu um deslize em 2012, né, ele tinha uma tornozeleira eletrônica, e embora já pagou pelo delito, mas até hoje pesa sobre ele, né, na hora de conseguir um emprego também. Então a gente sabe que é muito difícil, né, ressocializar. Ele está tentando se inserir aí na sociedade, a gente sabe que não é fácil e com isso, gente, toda a família passando muita dificuldade. Caso você possa ajudar, entre em contato, nosso WhatsApp está aí na sua tela, 99230 3040. O que ele está pedindo é alimento para a família, viu? Para os filhos, um de 7, uma menininha de 3 anos, a esposa também, não é? Que também, por mais que ela possa trabalhar, já não consegue sustentar a casa sozinha. São 4 pessoas dentro de uma casa só e a gente sabe que um salário mínimo é muito complicado. Sem contar que não é só alimento não, é água, é luz, é aluguel, é muito difícil mesmo. Então a gente está pedindo aqui a você também, caso consiga nos ajudar, não é? Eles estão precisando de alimentos, tá bom? O telefone está aí, mais uma vez, é o telefone aqui do Conexão 99230 3040. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já. A Floramar está iniciando as suas operações como concessionária do transporte coletivo em Poços de Caldas no dia 13 de maio. Você que possui o cartão Amigo não pagará a passagem ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, com integração em até 90 minutos. Além disso, em breve, ampliação de linhas e horários com a criação de linhas diametrais e de bairros. Acesso gratuito ao Wi-Fi em todos os ônibus, 30 novos ônibus 0 km que devem chegar até o final do ano e outras melhorias na qualidade dos serviços à população, em parceria permanente com a Prefeitura de Poços de Caldas e a Câmara Municipal. Os custos dos insumos básicos do transporte coletivo, principalmente o óleo diesel, têm subido frequentemente, com forte impacto no custo da tarifa, inviabilizando as operações do serviço. Contudo, a Floramar acredita no esforço coletivo para o equilíbrio econômico do sistema do transporte coletivo, com o olhar no futuro e principalmente naqueles que são a razão essencial dos nossos serviços, nossos colaboradores e passageiros. Floramar, de portas abertas para o futuro. Aos 68 anos decidi mudar meu sorriso, deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Nós, cafeicultores, enfrentamos muitos desafios no último ano. Todos superados pela família Coxupé, com muito empenho e união. Neste ano, em que a cooperativa está celebrando 90 anos de cooperativismo regional, distribuiremos aos nossos cooperados mais de 120 milhões, referentes às sobras obtidas no ano de 2021. E tudo isso é possível porque você, cooperado, é o principal responsável pelas nossas conquistas. Uma parceria alicerçada em confiança, que gera frutos e resultados. Comemoramos, junto com vocês, mais um balanço sólido e de muito sucesso. À família Coxupé, o nosso muito obrigado. Neste mês, a Casa dos Pisos vai presentear o seu paizão. Aproveite as ofertas sensacionais do mês de agosto e ganhe um ensaio fotográfico. Confira as ofertas de pai para filho. Piso e revestimento Viva, R$19,99 o metro quadrado. Porcelanato Inaut, 27 por 110, R$42,99 o metro quadrado. Conjunto Rorato Banheiro, R$219,90 peça. Venha conhecer nosso setor de ponta de estoque. Tudo em 12 vezes sem juros. Promoção Grandes Momentos Casa dos Pisos. Ofertas de pai para filho.
Bom, vamos seguindo aqui no Conexão, viu? Obrigada a você participando junto com a gente. Quero agradecer também as pessoas, né, que já estão aqui também escrevendo sobre a necessidade que mostramos agora há pouco, uma família passando dificuldades, precisando aí de uma cesta básica, de um alimento. Caso você possa ajudar, eu reforço aqui esse pedido, tá bom? Muito obrigada. A gente mostrando aqui essas imagens que ele mesmo nos encaminhou, né? São 4 pessoas dentro de uma casa e a gente sabe o quanto está difícil, não só para eles, mas tem muita gente passando dificuldade, viu? E sem contar, né, só alimentação não, mas água, luz, é uma dificuldade tremenda para muitas famílias, né? E caso você possa ajudar, desde já a gente agradece bastante. Muito bem, a gente segue aqui com Antônio Carlos de Souza Pereira, ele que é chefe de seção aqui eleitoral, explicando aqui sobre as mudanças, né, ocorridas aí. Afinal de contas, tem um calendário eleitoral, não é isso, Antônio Carlos? Tem um calendário eleitoral. Um ponto importante que a gente chama atenção, e para nós que trabalhamos, eu trabalho no cartório eleitoral já faz um bom tempo, a preparação das eleições ela é feita com bastante antecedência, um planejamento que nos ajuda muito. E o calendário eleitoral, como as datas são fixas, né, são fixadas por lei, inclusive a lei das eleições que fixa determinadas datas, inclusive essa, por exemplo, que nós comentamos aqui do dia 4 de maio, que é o último dia para as pessoas fazerem transferência e tal. Isso tudo é divulgado um ano antes das eleições, né? E tem outras datas, por exemplo, essa data agora que esse período agora que a gente está observando aí de transferência temporária, né, 18 de julho até 18 de agosto. Nós temos agora o dia 5 de agosto, que foi o último dia que os partidos puderam realizar as convenções para a escolha dos candidatos. 15 de agosto, que é o último dia para eles também protocolar o registro dos candidatos na Justiça Eleitoral. Depois tem o dia 16 de agosto, o início da campanha eleitoral. Depois tem as datas previstas para iniciar também o horário político na televisão e no rádio, horário eleitoral. E o dia das eleições, né? Dia 2 de outubro, primeiro turno, né? E depois o dia 30 no segundo turno. Então, assim, são datas fixas e tem que ser observadas. Nós temos que trabalhar para cumprir o cronograma certinho para tudo funcionar direitinho. Com certeza. Nós temos aqui a participação também da Vilma. Um abraço para você, viu, Vilma? Ela comentando aqui, né, sobre também, ela disse assim, olha, Ivonete, pergunta para ele também por que digita um número do candidato, né, e pode sair outro nome? Isso pode acontecer? Essa aí é uma das divulgações que fizeram sucesso, né, na internet, né, nas redes sociais, em 2018, e já foram esclarecidas não só pela Justiça Eleitoral, mas principalmente pela Polícia Federal, que investigou essa situação. Isso é importante, as pessoas que, no dia que elas forem votar, levarem uma colinha que reproduz a ordem de votação da urna eletrônica. Então, por exemplo, o primeiro candidato que vai ser digitado pelo eleitor não é o do presidente nem do governador, é deputado federal. É um número maior. Presidente e governador são 2 números, né? 90, 91, um número aleatório aqui só para... Agora, por exemplo, um deputado federal é 91, 90, vamos dizer assim, são 4 dígitos. Se a pessoa já chega e fala, eu já quero votar só para presidente, não quero saber dos outros candidatos, o primeiro quadrinho que aparece ela já digita, não confere. É lógico, vai aparecer o nome de outra pessoa ou talvez não apareça a foto de ninguém, né? O que aconteceu em 2018 nessa situação ficou mostrado, depois inclusive a própria pessoa filmou e pela filmagem da pessoa a gente percebeu isso, que ela estava votando para o candidato a presidente num estado que era, e na verdade o cargo que ela estava para ela votar era para governador, não era para presidente. Ela digitou o número do presidente e naquele estado, aquele partido não tinha candidato a governador. Então não aparecia o nome não aparecia o candidato que ela tinha escolhido, né? Estava havendo um engano, a gente não sabe se foi proposital ou não, mas estava havendo um engano, né? Proposital foi a divulgação, que não deveria ter sido feita antes de apurar o que tinha acontecido. Esse ano, inclusive, a Justiça Eleitoral, na preparação das urnas, ela acrescentou um tempo, mais ou menos de 1 segundo, é pouca coisa, mas é um tempo maior, para a pessoa conferir em quem que ela está votando. Sim. Inclusive, se ela está votando, se o voto dela realmente é nulo, porque a pessoa pode optar por votar nulo, ou em branco, também é uma opção que a pessoa tem, né? E se realmente ela quer confirmar aquilo, então ela vai ter um tempinho maior para ela verificar a foto do candidato,
para ela verificar se ela quer votar naquilo mesmo, se ela confirma, se ela vai corrigir, que tem essa opção. Então, assim, essa situação que foi divulgada, ela foi desmentida, e se a pessoa quiser mais informações sobre isso, pode entrar na página do TSE, e ela vai encontrar tudo descrito lá, inclusive com relatórios relativos à investigação feita pela Polícia Federal. Muito bem, a gente segue aqui com outras informações, né, com mais participações também. Eu quero agradecer antes, gente, olha aqui, eu fico até emocionada, né? A gente acabou de passar aqui uma situação de uma família, né? Pedimos a ajuda aqui aos nossos queridos telespectadores e já obtivemos resposta, viu? Uma pessoa já vai nos ajudar aqui também e outras pessoas que surgirem, desde já a gente agradece, viu? Imensamente, né? Porque é uma família que está passando necessidade, ela está mostrando a geladeira completamente vazia e é muito difícil, a gente sabe disso. Então, a você que nos escreveu, viu? Que vai doar a cesta, a gente agradece aqui de coração, que Deus continue te abençoando e colocando muito mais aí na sua mesa, tá bom? Muito obrigada mesmo. Um abraço para você, né? Normalmente a gente nem comenta aqui o nome das pessoas, nem nada, mas eu vou falar o nome dessa pessoa que vai doar essa cesta. Vanessa, um beijo para você. A gente não te conhece, mas de qualquer forma a gente já conhece aqui o seu coração, viu? Através do seu gesto. Muito obrigada mesmo. Muito bem, vamos dar uma chegadinha nesse local onde a gente encontra pedras. Pedras, você já sabe, marmoraria Contorno, o local onde tem muitas novidades. É para você que está pensando em reformar, para você que está pensando em construir, dê uma chegadinha lá, faça um ótimo negócio. Eles levam, inclusive, até a sua obra, claro. Tem mesas, bancos, cadeiras e muito mais. Tem pedrinhas para o seu jardim, tem também pedrinhas para ao redor da piscina, né? Enfim, para você que está pensando em reformar, dê uma chegadinha lá. Eles também podem orientar, porque às vezes a gente pensa que vai ser legal, que vai ficar bonito, e eles vão falar, olha, vai acontecer isso, ou assim, ou assado, é melhor isso, melhor aquilo. É bom conversar, não é mesmo? E lá tem especialistas para isso, tá bom? Tião, um abraço para você. Renata, um abração também, tudo de bom a você e toda a equipe que trabalha aí na Marmoraria Contorno, são profissionais de excelência. Nós temos mais aqui, mais participações, pessoas comentando, olha, abraços aí pro seu convidado, viu? Parabéns ao trabalho da equipe da TV Poços e que Deus possa abençoar este amigo que está passando por esta situação na família. Não é fácil mesmo não, não é? Muito bem, agradecer mais uma vez, ver a pessoa que já vai nos doar essa cesta de alimentos, viu? Muito obrigada. Faremos questão de entregar aí em mãos para ele. Muito bem, Toninho, conta pra gente do showmício, né, das motociatas. A gente já tá aqui com o nosso tempo estourando, praticamente passa tão rápido, não te falei? Então, mas conta pra gente, o que pode e o que não pode? A propaganda eleitoral tem uma série de atividades, né, que são permitidas e não. O ideal para quem quiser se aprofundar, pode pesquisar nos sites do TRE, do TSE, tem cartilhas, né, principalmente para apoiadores, sobre o que pode e o que não pode. Os comícios, eles são permitidos, né, o que não é permitido é o showmício. Showmício é o pagamento de cantores, vamos dizer assim, de bandas, né, para tocar ao vivo, transformar o comício num show, né, isso aí não pode. Mas, por exemplo, é permitido o uso de equipamentos de som fixo. Nas carreatas, passeatas, é permitido também o acompanhamento de carros de som. O carro de som sozinho, isolado, ele está proibido, né? Não é permitido mais. Assim como não é permitido colocar, por exemplo, aquelas propagandas que antigamente colocava, né, de cavaletes, aquilo já não existe mais. Não. É permitido, por exemplo, o uso de bandeiras nas vias públicas, né, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas, né, de veículos. Tem horários definidos. É permitido também a colocação de mesas para distribuir panfletos, jornaizinhos. Os veículos podem também divulgar propaganda nas laterais até meio metro de comprimento, e na lateral e no vidro, né, traseiro pode cobrir todo o para-brisa traseiro, desde que seja micro perfurado, né, para não atrapalhar a visão do motorista. Outdoor é proibido, né? Os outdoor são proibidos. Propagandas em casas é permitido também do mesmo tamanho dos carros, né? Meio metro quadrado. Nas janelas, essas propagandas não podem ser pagas, elas têm que ser a própria pessoa, o eleitor, ele faz isso gratuitamente, né? Não pode ser receber por isso. Que mais? A divulgação de panfletos, né? A imprensa, imprensa escrita, ela pode divulgar 10 anúncios pagos, né?
Aí tem tamanhos, tem algumas exigências, a questão, por exemplo, tem que divulgar o valor que foi pago, o CNPJ do candidato. Na internet, a divulgação das campanhas na internet, elas podem ser feitas em sites de candidatos ou de partidos. Empresas, pessoas jurídicas, empresas públicas não podem ceder o espaço para propaganda eleitoral, né? O que deve ser observado em todos esses casos é o respeito aos outros candidatos, aos eleitores e à justiça eleitoral. O que está sendo muito observado este ano são isso que a gente está vendo, né? Quem utilizar da campanha eleitoral para fazer ofensa, difamar, divulgar mentiras sobre candidatos ou sobre a justiça eleitoral, sobre o processo eleitoral que está sendo muito atacado, eles vão ser obrigados a retirar aquilo, né, inicialmente, e depois vai ser encaminhado o processo para o Ministério Público, que pode eventualmente iniciar um processo criminal. Muito bem, e eu quero lembrar também que Poços de Caldas, né, terá 10 candidatos a deputado federal e 8 para deputado estadual para a disputa eleitoral desse ano de 2022. Antônio Carlos de Souza Pereira, ele que é chefe da seção eleitoral, né, 350, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje no programa Conexão. Obrigado a vocês, Antonete, pela oportunidade que me deram. Sempre que precisar e eu estando disponível, podem contar comigo. Recebê-lo aqui, viu? Obrigada pelas informações, né? Obrigada pela sua vinda aqui na TV Poços. Agradecer a nossa equipe, agradecer você mais uma vez, viu? Que cedeu aí essa cesta de alimentos para essa pessoa, essa família que está precisando. E amanhã estaremos juntos mais uma vez, a partir do 12h30. Espero você. Até lá, se Deus quiser.